Mulher, vamos falar sobre pessoas âncoras? Seja muito bem-vinda a esse canal. Meu nome é Sabrina Gomes e aqui nós falamos sobre autodesenvolvimento, principalmente para mulheres 40 a mais. Mas se você também não tiver 40 a mais e quiser fazer parte aqui com a gente, seja muito bem-vinda. Já deixa o seu like, compartilha, comenta e vamos seguir essa jornada juntas. Hoje nós vamos falar sobre pessoas âncoras. E quando eu pensei nesse tema, eu pensei primeiro no que é uma âncora. É um objeto que fica no fundo do mar e que ele muitas vezes traz estabilidade para as embarcações. Mas além da estabilidade, ele paralisa, porque a embarcação ela não vai para nenhum outro lugar, ela fica ali de forma estática. E muitas vezes nós temos pessoas que são assim na nossa vida. Pessoas âncora são pessoas que estão no nosso meio, que nos conhece, seja minimamente ou profundamente, mas elas nos conhecem. E elas, de certa forma, procuram nos paralisar. São pessoas que um comentário, uma observação, uma atitude dela com relação a você te causa desconforto, te causa paralisia, muitas vezes. Então, mulher, o que eu quero dizer hoje para você é, se você identifica que existem pessoas assim na sua vida, fuja delas. Fuja o quanto antes. Se você não consegue isso de forma física, porque muitas vezes não tem como, mas mentalmente fuja desse tipo de pessoa. Porque são pessoas que trazem com elas, muitas vezes, uma casca. Então, ela espera você se abrir, contar sobre a sua vida, sobre os seus projetos, e ela utiliza dessas mesmas coisas, das suas falas, contra você. Vou dar um exemplo. Eu estou começando aqui no YouTube faz pouquíssimo tempo, então tem poucos vídeos no canal, eu ainda estou me ajustando, né, com a questão do áudio, até da minha postura, do cenário, né, de como isso vai soar aí do outro lado. E muitas vezes a pessoa não chega diretamente para mim para dizer, olha, parabéns, né, pela sua iniciativa, ou olha, não tá muito legal, o áudio ficou baixo, um exemplo, tá? Mas ela fala até coisas boas, então ela incentiva, nossa, muito bacana, que boa iniciativa. Porém, ela não acompanha, ela não fortalece, ela não avança com você no sentido de te dar mais engajamento, de te ajudar nisso, compartilhando, repostando, dando um like, fazendo um comentário, seja lá o que for. Não, ela te parabeniza, mas só até a página 2. Então, é o tipo de pessoa que muitas vezes é próximo de nós. É um familiar, é alguém que você conhece, mas que não consegue, não te deixa livre à vontade, não te coloca numa posição de avanço. Pelo contrário, sempre tem um comentário ou alguma coisa que te paralisa, que faz você pensar que não é tão bom, que faz você pensar que aquilo ali não é pra você. Então, mulher, se você identificar esse tipo de pessoa, mais uma vez eu te falo, foge, porque é muito complicado lidar com esse tipo de pessoa. O impacto que causa em nós é difícil até de você conseguir contornar, dependendo da pessoa e da intensidade que ela fala. Mas existe algo que pode te ajudar a mudar esse contexto. Primeiro é você identificar. Identificou esse tipo de pessoa, você já vai entender se mentalmente você consegue se blindar daquilo que ela causa em você. O segundo passo é foca no seu resultado, porque o seu resultado vai ser incontestável e vai te ajudar a entender que você está no caminho certo e que é aquilo que você precisa. Então, o resultado, ele muitas vezes é a válvula, é o motivador que vai fazer com que você cada vez mais acredite no seu potencial e no que você quer fazer. E isso é tão importante porque vai te dar bagagem para os dias que não forem tão bons. Os dias que você tiver mais para baixo, que não for tão motivador, que você se questionar por conta daquela palavra que aquela pessoa falou para você e que não caiu muito bem, não foi legal, o seu resultado vai te dar motivação para você continuar. Existem pessoas também que, ao contrário das âncoras, elas são foguetes.
E é muito engraçado porque a gente fala, foguete não dá ré. E nesse caso é bem verdade, porque são pessoas que já fazem totalmente o oposto de uma pessoa âncora. Ela te impulsiona, ela te coloca energia, te põe pra cima, fala, não, se o áudio não ficou bom dessa vez, vai ajustar, vai melhorar, olha o que tá fazendo na edição, vamos buscar um vídeo sobre edição. Tô dando o exemplo aqui do YouTube, mas pode ser N exemplos. Pode ser, por exemplo, uma página no Instagram, que você começou, uma página profissional, você tá ali desenvolvendo, e aí resolveu abrir isso para alguém. E essa pessoa que é foguete, ela vai falar, é agora, você vai fazer, você vai acontecer. E já quem é nesse perfil âncora, ela já traz aquela bagagem, aquela negatividade. Então ela pode até compartilhar, pode curtir, pode comentar, mas ela vai só esperar a hora que tiver uma falha, algo que ela consiga apontar para ela te desmotivar. E é muito difícil lidar com isso, eu sei, mas a gente tem que ficar esperto. A gente tem que ser esperta nessa hora e agir com intencionalidade. Então, mesmo que você tenha pessoas que você já sabe que tem esse perfil, que estão no seu rol, seja de amigos, seja de familiares, haja com intencionalidade. As respostas para esse tipo de pessoa têm que ser estratégico. O momento de falar com essa pessoa também deve ser estratégico. Não é todo momento que você vai estar disponível para falar com esse tipo de pessoa, porque você já sabe o impacto que vai te causar. Então, fale com esse tipo de pessoa quando você realmente estiver bem, quando você estiver tranquila, quando aquilo não for te fazer recuar, mas que você já esteja blindada. Então, fale de forma intencional, haja também de forma intencional. Prepare, se planeje antes de conversar com essas pessoas, porque aí você vai minimizar o efeito que elas causam em você. E pra gente finalizar, eu quero falar sobre o que Deus pode fazer a respeito dessas pessoas. O que Ele pode fazer? Primeiro que Ele pode te mostrar quem são essas pessoas. Fale com Ele, Ele vai te mostrar. E outro ponto é, eu quero na realidade te propor para que você ore a Deus e peça para Ele te mostrar o contrário. Peça para Ele te mostrar quem são os seus amigos, quem são os amigos de Deus, os amigos do Senhor, para que Ele te apresente pessoas que sejam amigas e amigos dele. Tudo vai fazer diferença, pode ter certeza. E aí você vai começar a caminhar com pessoas que têm o mesmo objetivo que você, pessoas que têm a mesma linguagem que você, que querem também avançar na fé, na espiritualidade, no profissional, porque Deus vai te apresentar essas pessoas ao longo da sua vida. Não se apegue a pessoas âncoras, identifica, fuja delas, mas se apegue a pessoas que conhecem a Deus e que são amigas dele, tá bom? Que fique essa dica aí para você, que você aproveite e reflita sobre esse tema. E a gente se fala no próximo vídeo, tá bom? Um beijo para você.